o avanço russo no verão está ganhando força e não dá sinais de recuo. Mesmo com alguns pontos onde Moscou precisa conter contra-ataques ou até recuar, em outras frentes a pressão sobre as defesas ucranianas se intensifica de maneira preocupante. A estratégia russa continua a mesma, ataques massivos com drones e infantaria sem grandes inovações táticas, enquanto a Ucrânia responde com uma barragem de drones e a formação de novos corpos militares para reorganizar suas linhas. É hora de analisar com atenção essa ofensiva russa, que pode muito bem ser a última cartada de Putin para tentar reverter o curso da guerra. Os sinais de que o ataque russo se acelerou ficaram evidentes em maio. Dados dos estados-maiores mostram um aumento nas investidas, e os mapas de acompanhamento de conflitos confirmam um avanço territorial mais rápido, ainda que modesto se comparado aos meses de relativa calmaria no início do ano. Nesse período, as forças russas tomaram entre 450 e 570 quilômetros quadrados de território ucraniano, um número expressivo, mas ainda insuficiente para conquistar, por exemplo, toda a região de Donetsk em um futuro próximo. Para se ter uma ideia, em outubro e novembro do ano passado, os ganhos territoriais foram maiores. Já em junho, segundo o Deep State, os russos ocuparam 556 quilômetros quadrados, quase o mesmo que no mês anterior. Isso indica um ligeiro aumento no ritmo das operações, na ordem de 20%, mas é preciso cautela. Esses números representam uma média geral, e a realidade varia muito conforme o setor do fronte. Em algumas áreas, o avanço russo perdeu fôlego, em outras acelerou. Quase 3/4 de todo o território conquistado em junho se concentraram em 3 direções, Pokrovsk, sul de Donetsk e Sumy. Quanto à intensidade dos combates, pouco mudou desde maio. Segundo o Estado-Maior ucraniano, as forças russas realizaram cerca de 177 ataques por dia. Já o analista militar Ribar, em seu canal, registrou oscilações entre 93 e 154 investidas diárias. O que mais preocupa é que essa ofensiva, que ganhou força em maio, não dá sinais de esgotamento. Pelo contrário, mantém o mesmo ímpeto, o que sugere que Moscou ainda tem fôlego para sustentar a pressão. Os principais alvos da ofensiva russa continuam os mesmos. O eixo de Pokrovsk segue como o mais crítico, concentrando entre 1/4 e 1/3 de todos os ataques. Em seguida vem as frentes sul de Donetsk, Avdiivka, Torets, Lima e Sumy. Juntas, essas regiões respondem por até 80% das ações ofensivas russas. Portanto, ao analisar a situação em detalhes, é impossível não começar por Pokrovsk, o ponto mais quente do fronte e onde a Rússia concentra seu maior esforço. Segundo o Deep State, 27% de todo o território tomado em junho estava nessa direção. No flanco oeste, as tropas russas tentam avançar em direção à região de Dnipropetrovsk, um movimento que muitos analistas veem mais como uma jogada política do que militar. A ideia seria demonstrar que Moscou pode ameaçar novas áreas da Ucrânia, pressionando Kiev a aceitar as exigências russas de ceder os 4 territórios ocupados, ou até mais, caso a resistência continue. No entanto, os resultados até agora não justificam o otimismo do Kremlin. Apesar dos ataques constantes que muitas vezes envolvem ondas de drones e infantaria sem apoio de blindados, o avanço russo em direção a Dnipropetrovsk tem sido mínimo, menos de 1 quilômetro por mês em uma frente de cerca de 13 quilômetros. Recentemente, a divulgação de mapas mostrando supostas infiltrações russas além da fronteira administrativa de Dnipropetrovsk gerou alvoroço. Imagens circularam sugerindo que grupos de soldados russos teriam adentrado a região, mas fontes militares ucranianas esclareceram que se tratava de incursões pontuais, rapidamente contidas. Aliás, nos últimos tempos, as forças ucranianas até conseguiram lançar contra-ataques bem-sucedidos nesse setor, apesar das dificuldades de coordenação entre as unidades e da escassez de drones de reconhecimento e ataque. De qualquer forma, mesmo que os russos consigam algum progresso nessa direção, dificilmente isso representará uma ameaça estratégica. Segundo o Deep State, a fronteira entre Dnipropetrovsk e Donetsk está fortemente fortificada, com linhas defensivas repletas de arame farpado, fossos antitanque, obstáculos metálicos e bunkers subterrâneos, projetados para resistir a ataques de drones e artilharia. Além disso, no flanco oeste de Pokrovsk, há relatos de tentativas das forças russas de retomar o controle de localidades como Berdichi, que já foram palco de intensos combates no passado. Porém, até agora, os mapas não mostram avanços significativos, e analistas independentes reconhecem que a Ucrânia mantém superioridade no uso de drones nessa área, infligindo pesadas baixas aos russos. Já no flanco leste de Pokrovsk, a situação é mais crítica.
As forças russas continuam a expandir a saliência formada entre Pokrovsk e Toretsk, pressionando tanto para o oeste em direção à cidade de Kurashov, quanto para norte, rumo a Kostiantynivka. Nos últimos meses, os russos avançaram entre 1 e 2 quilômetros em uma frente de pouco mais de 10 quilômetros, consolidando o controle sobre localidades como Molodizhne e Ryriva. O objetivo do comando russo é claro: cercar a aglomeração urbana de Pokrovsk, cortar suas linhas de suprimento e forçar as tropas ucranianas a recuar para além do rio Vovcha. Essa tática não é nova, foi usada durante a batalha por Avdiivka e representa, até agora, o ápice da estratégia operacional russa nesta guerra. No entanto, as perspectivas de sucesso são limitadas. Para alcançar Pokrovsk a partir de Molodizhne, os russos ainda precisam percorrer cerca de 7 quilômetros, e em outros setores a distância é ainda maior. Em direção a Kostiantynivka, o avanço tem sido mais lento, apenas 3 quilômetros em uma frente de 8 quilômetros, entre Pokrovsk e Toretsk. Nesse trecho, as forças russas conseguiram empurrar as tropas ucranianas para fora de pequenas bolsões, como os arredores de Romaniva e Oleksandropil, mas o progresso tem sido freado por uma resistência feroz. O próprio comandante da 150ª Divisão de Fuzileiros Motorizados, Alexandr Kalinov, admitiu que as forças ucranianas conseguiram estabilizar a linha de frente e até contra-atacar em alguns pontos. Vídeos recentes divulgados por unidades ucranianas mostram o resultado de um desses contra-ataques, onde uma investida mecanizada russa foi dizimada, com a perda de 14 veículos blindados. Segundo o analista militar ucraniano Konstantin Mashovets, o ritmo do avanço russo em direção a Kostiantynivka vem diminuindo nos últimos tempos. Embora as forças ucranianas ainda enfrentem escassez de recursos, especialmente drones e munição, a capacidade de resistência nesse setor não parece estar perto do colapso, pelo menos por enquanto. Contra-ataques. A ofensiva russa em Toretsk, por exemplo, mal consegue avançar. Nos subúrbios ao norte de Avdiivka, como nas áreas de Klishchiivka, as forças de Moscou conseguiram, sim, empurrar as linhas ucranianas em alguns bolsões a noroeste da cidade. Mas o progresso é irrisório, não mais que 2 ou 3 quilômetros em um mês inteiro. Com a chegada de Shamanov ao comando, os russos intensificaram as tentativas de cercar posições-chave, como o reduto de Berdichi e a região de Shcherbinivka, onde opera a 3ª Brigada de Assalto da Guarda Azov. Até agora, porém, os resultados são pífios. No eixo sul de Donetsk, a situação é ainda mais crítica para Kiev. Após romperem as defesas ucranianas em Uruzane, as tropas russas não deram trégua. E o pior está por vir. Na região de Orikil, no Oblast de Zaporizhia, o avanço russo se estende por um fronte de 30 quilômetros, com penetrações que variam entre 1 e 5 quilômetros de profundidade. Segundo fontes do Deep State, Moscou já controla 29% do território disputado na área, e pela primeira vez, ultrapassou os limites da região de Donetsk, alcançando a fronteira com Dnipropetrovsk. Há até relatos de que o vilarejo de Sladka Balka teria sido tomado, embora o Estado-Maior ucraniano não confirme a informação, exibindo vídeos de drones destruindo veículos russos que tentavam avançar. Ainda assim, analistas ucranianos são unânimes: a defesa no setor está à beira do colapso. O caso da Tactical Group Uglersk é emblemático. Até recentemente, seus comandantes insistiam em relatórios otimistas sobre a manutenção de posições, criando uma falsa percepção de estabilidade para o alto comando. A realidade, porém, era outra. A unidade foi dissolvida, dando lugar ao recém-formado 20º Corpo de Exército, uma tentativa desesperada de reorganizar as forças desgastadas. Mas a simples troca de nomes não resolve problemas estruturais. As brigadas incorporadas ao novo corpo são descritas por fontes de inteligência ucraniana como exauridas, com falta crônica de operadores de drones experientes e logística precária. Enquanto isso, os russos adaptaram sua tática. Em vez de ataques frontais, concentram tropas em pontos específicos, forçando os ucranianos a dispersar seus recursos limitados. O resultado? Uma espiral de desgaste mútuo, onde cada metro conquistado custa caro, mas no fim, é Kiev que paga o preço mais alto. A situação em Zaporizhia é sombria. Fontes militares ucranianas admitem que a linha de defesa está se desintegrando, e a ameaça de um avanço russo em direção a Pokrovsk, e consequentemente, a região de Dnipropetrovsk, torna-se cada vez mais concreta. Como exatamente o comando ucraniano planeja estabilizar o setor permanece um mistério. No eixo de Liman, por outro lado, os russos encontram resistência mais eficaz. Seus ganhos territoriais são mínimos, não mais que alguns quilômetros em pontos isolados,
e as forças ucranianas até conseguiram contra-atacar perto de Torsk, recuperando posições perdidas. No sul do saliente de Liman, onde teoricamente se abriria o caminho para Sloviansk e Kramatorsk, não houve nenhum progresso significativo. Segundo o Deep State, os relatos russos sobre avanços nessa área não correspondem à realidade, o que explica por que no setor vizinho de Siversk, as tropas de Moscou não recebem o suporte esperado. Já no Oblast de Sumy, a narrativa é diferente. Em um vídeo recente detalhei como a Ucrânia conseguiu frear o avanço russo na região. No início, as forças de Moscou até registraram sucessos, explorando falhas nas fortificações e a desorganização entre unidades ucranianas, muitas delas subordinadas a diferentes órgãos de segurança. Mas a falta de blindados russos e a eficácia dos contra-ataques ucranianos, combinados com ataques de drones e mísseis às linhas de suprimento, mudaram o jogo. O fator distração também pesou. Enquanto a Rússia tentava conter a incursão ucraniana em Kursk, suas tropas em Sumy perderam o ímpeto. Hoje, o avanço russo na região é quase inexistente, não mais que 300 metros em alguns trechos, e Kiev até conseguiu retomar localidades como Andriiva, resistindo a contra-ataques posteriores. A ofensiva ucraniana em Kursk, aliás, continua a drenar recursos russos. Nos últimos dias, as forças de Kiev recuperaram entre 4 e 5 quilômetros quadrados de território, enquanto Moscou é obrigada a desviar tropas para conter a ameaça na fronteira. Esse redirecionamento enfraquece ainda mais a pressão sobre Sumy, mas não a elimina por completo. Segundo o Deep State, os russos já ocupam 18% do território disputado na região, um número preocupante, mas que não reflete um avanço decisivo. No geral, a tendência é clara. Em pelo menos 3 dos 5 principais eixos de ataque, as forças ucranianas conseguem conter, ou até reverter, os ganhos russos. Isso não significa, porém, que a ofensiva de Moscou esteja estagnada. Pelo contrário, em comparação com maio, o ritmo acelerou ligeiramente. O problema é que mesmo nos setores mais críticos como Donetsk, a velocidade do avanço russo não passa de 24 metros por dia, um ritmo glacial, comparável aos impasses da Primeira Guerra Mundial. Para entender melhor essa dinâmica, vale assistir ao meu vídeo sobre o primeiro milhão de baixas russas, onde traço paralelos com as sangrentas batalhas de 100 anos atrás. Mas o que, afinal, permite que os russos continuem avançando? Uma das respostas está na escassez crônica de pessoal nas fileiras ucranianas. Segundo Andriy Krashenko, ex-comandante do batalhão Azov que deixou o serviço ativo em fevereiro, algumas brigadas defendem frentes de até 5 quilômetros com apenas 10 ou 12 soldados. O problema não é a mobilização em si, a Ucrânia já convocou 172 mil homens este ano, quase o dobro do ritmo de recrutamento russo, estimado em 35 mil contratados por mês. A questão é outra: deserções e abandonos de postos. Ao contrário da Rússia, onde soldados são enviados ao fronte sob ameaça de tribunais militares e castigos extrajudiciais, Kiev não tem mecanismos equivalentes para coibir a evasão. Em um contexto de desgaste extremo, essa lacuna se torna fatal. A chegada de suprimentos ou mesmo a simples ocupação de uma posição defensiva. Cada movimento se transforma em uma operação de alto risco, onde cada metro percorrido pode ser o último. E quando a logística falha, a infantaria remanescente se vê obrigada a recuar não por falta de coragem, mas por pura sobrevivência. Afinal, sem munição, água ou alimentos, até o soldado mais determinado se torna um alvo fácil. A resposta ucraniana a esse desafio foi apostar em drones como força multiplicadora, uma estratégia que à primeira vista parece inteligente. Mas há um detalhe crucial: sem uma linha de frente minimamente sólida, os próprios operadores de drones se tornam vulneráveis. As forças russas exploram cada brecha, infiltrando pequenos grupos que avançam por entre as lacunas das defesas ucranianas. Quando isso acontece, a única opção viável é o recuo tático, não por covardia, mas para preservar o que resta do efetivo. Outro ponto crítico são as fortificações. O esforço de construção de linhas defensivas em 2024, impulsionado pela ofensiva russa, foi massivo, mas falhou em aprender com os erros do passado. Muitas dessas estruturas foram erguidas por administrações locais e empresas civis, sem a expertise militar necessária. O resultado? Fortificações mal posicionadas, como pontos de apoio expostos em terrenos baixos, facilmente identificáveis e destruídos por drones. Em alguns setores, como na fronteira com as regiões de Kursk e Belgorod, as defesas simplesmente não existiam ou eram tão frágeis que se revelaram inúteis diante do primeiro avanço russo.
Há, é claro, exceções, como a chamada Nova Linha de Defesa do Donbas, uma rede de fortificações subterrâneas projetadas para resistir a ataques aéreos e de artilharia. O problema é que ela foi construída em áreas já controladas pela Ucrânia, longe da linha de frente, onde a ameaça de drones russos tornaria a obra impossível. Até agora, essas defesas não foram testadas em combate, e sua eficácia permanece uma incógnita. Mas o maior calcanhar de Aquiles das Forças Armadas ucranianas talvez seja a desorganização estrutural. A falta de coordenação entre unidades é um problema crônico, agravado pela fragmentação de comandos. Batalhões e até companhias são frequentemente deslocados entre diferentes formações, sem uma cadeia de comando clara. No nível operacional, a situação não é melhor. Até recentemente a maior unidade permanente era a brigada, enquanto os corpos de exército, essenciais para operações em larga escala, foram dissolvidos no início dos anos 2010. Hoje a Ucrânia conta com apenas 4 comandos operacionais para gerenciar dezenas de brigadas, uma estrutura insuficiente para uma guerra de alta intensidade. A Rússia, por sua vez, mantém uma hierarquia mais tradicional, com divisões, corpos e exércitos, o que, em teoria, facilita a coordenação. Mas a verdadeira questão não é o organograma, e sim quem o comanda. E aqui tanto Kiev quanto Moscou enfrentam problemas semelhantes: a escassez de oficiais qualificados. No caso ucraniano, o corpo de oficiais foi forçado a crescer exponencialmente desde 2022, e muitos dos novos comandantes são veteranos da era soviética, acostumados a táticas ultrapassadas e avessos à inovação. Eles subestimaram o papel dos drones, trataram-nos como brinquedos e perpetuaram uma cultura de relatórios falsos, onde a realidade do campo de batalha era distorcida para agradar superiores. Nos últimos meses, houve esforços para promover oficiais mais jovens com experiência nos combates no Donbas e na guerra em larga escala. Mas mudar uma cultura militar enraizada não é tarefa simples, especialmente em meio a uma guerra que não dá trégua. Enquanto isso, a Rússia também enfrenta suas próprias deficiências, como a falta de experiência em comandar grandes formações antes de 2022, mas tem a vantagem de uma máquina de guerra mais centralizada e, em alguns casos, mais adaptável. A guerra de drones, por exemplo, é um campo onde ambos os lados evoluíram, mas a Ucrânia levou a dianteira. No entanto, a Rússia vem fechando a lacuna, treinando operadores capazes de atacar não apenas a linha de frente, mas também a logística ucraniana. E quando drones russos identificam comboios de suprimentos ou posições mal defendidas, o resultado é devastador. A logística ucraniana, já sobrecarregada, se torna ainda mais precária, forçando soldados a transportar munição e alimentos por quilômetros a pé, sob constante ameaça aérea. Nesse cenário, a diferença entre vitória e derrota muitas vezes se resume a detalhes: um oficial competente, uma fortificação bem posicionada, um drone que chega a tempo. E enquanto Kiev luta para corrigir suas falhas estruturais, Moscou explora cada erro com uma eficiência implacável. A guerra não será decidida por um único fator, mas pela capacidade de cada lado em superar suas próprias limitações, antes que o outro o faça. Colunas de blindados inimigos para expor baterias de lança-chamas sobre as estradas. Além disso, as forças armadas russas mantêm superioridade no uso de drones de reconhecimento de longo alcance, enquanto as unidades ucranianas apenas começam a dominar a produção e operação autônoma desses sistemas. Muitas vezes, os modelos fornecidos pelo Estado deixam a desejar em termos de confiabilidade. A Rússia, por sua vez, já consolidou plataformas como os Shahed, transformando alguns deles em verdadeiras mulas aéreas, controladas por retransmissores, capazes de atingir alvos a dezenas de quilômetros dentro do território ucraniano. Mas drones, por mais letais que sejam, não vencem guerras de atrito sozinhos. É por isso que o exército russo tenta compensar suas deficiências táticas com soluções improvisadas, como o uso crescente de motocicletas em ataques relâmpago. Essa abordagem lembra os antigos dragões, cavalaria que se deslocava a cavalo, mas combatia a pé. Hoje, pequenas unidades móveis avançam em motos equipadas com metralhadoras ou lançadores portáteis, infiltrando-se entre as linhas ucranianas para atacar operadores de drones, equipes de morteiros ou posições de artilharia. A lógica é simples: sacrificar proteção em nome da velocidade. Se os ucranianos não conseguem reagir a tempo, essas equipes conseguem fechar distância e engajar o inimigo antes que a defesa se organize. Documentos internos russos obtidos por fontes ocidentais revelam planos para institucionalizar essas táticas, incorporando motociclistas como parte permanente das unidades de assalto. No entanto, por trás dessa aparente inovação,
escondem-se falhas sistêmicas que explicam por que os russos não conseguem converter sucessos táticos em avanços estratégicos. Analistas como o ex-oficial russo Sergei Krivenko apontam que a maioria desses ataques ocorre sem reconhecimento prévio, sem suporte de artilharia ou drones de supressão e, acima de tudo, sem coordenação com outras unidades. O problema não é a tática em si, mas a incapacidade de executá-la de forma integrada. A degradação da cadeia de comando é visível. Oficiais sem experiência em combate terrestre são colocados em posições-chave, como o capitão-tenente Alexei Momayov, ex-comandante de navio que, ao retornar ao serviço ativo, foi designado para liderar um pelotão de assalto, uma função para a qual não tinha preparo algum. A consequência? Ordens desconexas, falta de planejamento e, em muitos casos, a simples coerção para forçar soldados a avançar. Vídeos que circulam nas redes mostram oficiais ameaçando tropas com execuções sumárias ou corte de salários caso recusem missões suicidas. É difícil esperar disciplina tática de soldados motivados pelo medo, especialmente quando a preparação básica é quase inexistente. Enquanto a Ucrânia estendeu o treinamento de seus recrutas para 51 dias, a Rússia ainda forma seus contratados em poucas semanas, um período insuficiente para ensinar até mesmo noções básicas de sobrevivência em combate. A escassez de blindados agrava o problema. Com as reservas se esgotando e a produção anual de tanques limitada a algumas centenas de unidades, as tropas russas são forçadas a avançar a pé, expondo-se a perdas ainda maiores. Sem cobertura, até obstáculos aparentemente ultrapassados, como arame farpado, tornam-se barreiras letais. Projetado originalmente para deter cavalaria na Primeira Guerra Mundial, o arame agora serve como armadilha para a infantaria desprotegida, dando tempo aos operadores ucranianos de drones para localizar e eliminar os atacantes antes que cheguem às trincheiras. Enquanto isso, a Ucrânia avança em sua própria revolução tática. Sob o comando do general Valery Zaluzhny, as Forças Armadas implementaram um sistema de pontuação para ataques com drones, incentivando operadores a priorizar alvos de alto valor. O resultado foi imediato. Os custos para a Rússia dispararam, com drones e munições de precisão se tornando alvos prioritários. A resposta ucraniana não se limita a drones. Novos sistemas como módulos de artilharia guiada por laser, mais precisos que os equivalentes russos, e mísseis como o Pali, fornecido pelos Estados Unidos, ampliam o alcance e a letalidade das operações. Recentemente, um ataque com mísseis não identificados, possivelmente uma variante do franco-britânico Storm Shadow, atingiu o quartel-general da 8º Exército Russo em Donetsk, eliminando seu comandante interino. Golpes como esse não apenas desorganizam a cadeia de comando, mas expõem a fragilidade da logística russa, onde a falta de comunicação e a centralização excessiva tornam as unidades vulneráveis a interrupções. O investimento ocidental em produção local de mísseis de longo alcance e drones de ataque também busca mitigar os efeitos de eventuais cortes no fornecimento de armas. Embora a suspensão da ajuda americana não seja irrelevante, especialmente no caso dos sistemas ataques, capazes de atingir alvos a 300 quilômetros, a Ucrânia já demonstrou resiliência em momentos anteriores de escassez. A diferença agora é que, ao contrário de 2022, Kiev não depende mais de um único fornecedor. A diversificação de parceiros e a expansão da indústria bélica local criaram uma rede de segurança que, se não elimina os riscos, pelo menos os dilui. A guerra, no entanto, não será decidida apenas por tecnologia ou suprimentos. No fim das contas, o que separará vencedor e vencido será a capacidade de cada lado em corrigir suas falhas mais profundas antes que o outro o faça. Para a Rússia, isso significa superar a inércia burocrática e a incompetência tática. Para a Ucrânia, manter a coesão interna e a vantagem qualitativa em um conflito que a cada dia se torna mais uma batalha de desgaste do que de manobras. E enquanto ambos os lados se ajustam, o fronte continua a devorar vidas, recursos e tempo, um preço que nenhum dos dois parece disposto a parar de pagar. A balística russa. É inegável, o esgotamento dos estoques de mísseis enfraquecerá o poder de fogo no curto prazo e aumentará o número de vítimas civis, mas dificilmente provocará uma reviravolta decisiva no fronte. O verdadeiro fator de contenção do avanço russo continua sendo a resiliência das forças armadas ucranianas. A questão central, portanto, é se Kiev conseguirá reestruturar suas cadeias de comando, otimizar o uso de drones e garantir um fluxo ininterrupto desses equipamentos, assim como de outros meios de combate. Um desafio nada simples, especialmente sob o fogo constante de ataques e bombardeios russos.
Ainda assim, os defensores ucranianos já provaram que são capazes de superar suas próprias limitações, freando ofensivas inimigas e até revertendo ganhos territoriais em setores críticos. Se esse sucesso for replicado em outras frentes, a ofensiva russa não apenas fracassará em seus objetivos, como a tomada de vastas áreas em Donetsk, Dnipropetrovsk e Sumy ou a destruição do exército ucraniano, mas também esgotará suas reservas militares e econômicas a ponto de inviabilizar novas operações em larga escala num futuro próximo. Em outras palavras, o que está em jogo nestas batalhas não é apenas o destino da Ucrânia, mas os termos de qualquer acordo de paz que venha a ser negociado. E cabe unicamente aos seus defensores assegurar que esse acordo seja aceitável para o país. Nossa responsabilidade, como aliados e apoiadores, é clara: contribuir da maneira que for possível. Cada esforço conta. Até a próxima, e que a força esteja com todos nós.